أنا قاعدة منطقة فقيرة و يعني الفقراء اللي بيقعدوا فيها هاي المنطقة ووضعنا سيء، خصوصاً بهالوقت هيدا اللي مرقين فيه من بعد الانفجار. وأنا عايشة مع 3 أطفال أولاد ابني، عايشين لوحدنا هون بالبيت، وأنا يعني ولي أمرهم وأنا اللي عم بربيهم، وأنا ما عندي معين حدا يساعدني يعني غير الله واللي بعتوا لي إياهم. استلمت منها اليوم مؤسسة مساعدة الكنيسة المحتاجة، كتير انبسطت فيها لأنه رح أقدر آكل فيها شهر. نحن قلنا ظهر يعني مهمة يعني أكتر من الكرتونة اللي أخذناها واستلمناها، إنه حدا يفكر فينا. والحمد لله على كل شيء، برغم كل شيء صعوبة عم نمرقها، الله معنا وحدنا ويسوع حدنا، وما حدا يعني رح يتركنا، لأنه الله عم بيبعث لنا عالم من بلاد برا وعم بيوصيهم فينا. وضع المسيحية إنه منيح بس منه زيادة يعني، ويسوع معنا، ما حدا رح يقدر يشيلنا وما حدا رح يقدرنا يعني. بتمنى من العالم اللي عم تسمعني تساعدني وتساعد لبنان كله ولأولاد الطفالة كلها، وأنا بحاجة لله ولكل إنسان عم يسمعني. A destruição de bens materiais e de vidas numa região do mundo onde diferentes identidades cristãs convivem com o Islão. Está connosco Catarina Martins Betancourt, da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. Olá, boa tarde. Catarina, obrigado por estar aqui uma vez mais na nossa companhia. Na realidade é uma tragédia que se esqueceu, aconteceu em agosto, mas de lá para cá o mundo está mobilizado apenas no Covid e estes dramas tendem a ser ignorados e esquecidos. Olá, boa tarde, obrigada pelo convite. De facto, já foi em agosto, no início de agosto, esta explosão e, de facto, com tudo o que tem acontecido no mundo, muitas vezes temos esta tendência para esquecer, não é? Tudo o resto que se está a passar. Mas a tragédia continua, as necessidades continuam a ser muito grandes, não nos podemos esquecer que estamos a chegar ao inverno. Estes milhares de pessoas que ficaram sem casa estão neste momento a necessitar da nossa ajuda e é de facto uma situação que ficou esquecida. Ficou esquecida com os acontecimentos todos que estamos a viver, infelizmente, e que nos fazem também perceber que, ou pensar que já foi há muito tempo tudo isto que aconteceu e provavelmente já está tudo resolvido. Não está, as coisas continuam muito graves e de facto a situação no Líbano tem-se agravado dia para dia. Quem não esqueceu foi a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, que mantém um contacto e uma presença e um canal de auxílio com este cenário com esta situação em concreto. Sim, sem dúvida. Portanto, nós temos os nossos parceiros de projeto que já tínhamos antes desta situação. Portanto, não nos podemos esquecer que o Líbano tem vivido nos últimos anos momentos muito tensos, muito difíceis. Não nos podemos esquecer que é um dos países que recebeu mais refugiados vindos da Síria e do Iraque, portanto, os países vizinhos. E, portanto, já havia uma grande pressão sobre a própria sociedade, com um aumento muito grande do desemprego, com a economia a cair, com as pessoas a ficarem cada vez mais pobres, mais necessitadas desta ajuda. E é aí que entra a Igreja, e é aí que tem estado a Igreja nestes últimos anos. E agora, com esta situação, esta explosão que aconteceu então no passado dia 4 de agosto, a Igreja viu-se a braços com mais pessoas ainda, porque muitas das pessoas que foram afetadas, portanto, tinham as suas casas, tinham as suas vidas e de repente também ficaram sem nada.
E, portanto, é nesta situação, neste panorama, que entra a Fundação AIS, e os nossos parceiros entraram de imediato em contacto connosco, no sentido de nós podermos ainda ajudar mais do que estávamos a ajudar, porque não era só os refugiados, mas também os próprios libaneses neste momento precisavam de ajuda. E é isso que temos estado a fazer. Portanto, uma primeira ajuda foi uma ajuda de emergência, que estivemos a ajudar algumas congregações que estavam no terreno a alimentar famílias, foram cerca de 5.000 famílias no início, e neste momento o que nos pedem é também nesta ajuda de recuperação, de reconstrução de algumas casas, portanto, para as pessoas poderem enfrentar o inverno que estamos a chegar. Não nos podemos esquecer que o Líbano é um país muito quente, mas também é um país muito frio nesta altura do ano, e, portanto, se imaginarmos que a maioria das casas ficou, pelo menos aquelas mais próximas, ficaram sem janelas, sem as portas, portanto é preciso recuperar o mínimo para as pessoas poderem estar, e depois pensarmos então pós-inverno numa recuperação ainda mais aprofundada destas casas, e não só casas, porque, por exemplo, estou-me a lembrar de umas irmãs que tinham um hospital e era a sua congregação que ficou praticamente destruído e, portanto, precisa de ajuda para recuperar, para poder ajudar a comunidade que necessita dos cuidados médicos, e o Líbano também está a passar por esta pandemia como todos nós, portanto há todas estas situações que vêm agravar e aumentar e potenciar muito estas necessidades, e de facto nós não nos podemos esquecer, e estamos neste momento a fazer este esforço também para podermos ajudar mais ainda ao Líbano. O Líbano é um país muito especial, porque de há muitos anos esta parte ele consegue manter um equilíbrio muito difícil entre diferentes sensibilidades religiosas, políticas também. Os cristãos são também constituídos por diferentes sensibilidades, diferentes identidades cristãs, e há o Islão muito forte, maioritário, ali presente. Todo o auxílio que se possa prestar a este país é também algo vital para o equilíbrio do Médio Oriente, porque o Líbano tem sido uma experiência de equilíbrio difícil, mas muito importante para a estabilidade na região, não é? Sem dúvida, o Líbano era um exemplo para a região, não é? Com o poder dividido nos principais órgãos do Estado, portanto, com o Presidente, o Primeiro-Ministro e o Presidente da Assembleia da República, não é? Se compararmos connosco, portanto, dividido entre cristãos, entre muçulmanos xiitas e sunitas. Portanto, havia esta partilha de poder, e isso fez com que tenha havido nestes últimos anos, com muitas tensões, como é óbvio, com momentos mais difíceis, mas tem havido um equilíbrio e esta partilha de poderes que tem feito com que este país tenha sido e seja um exemplo, de facto, para a região, da forma como podemos todos conviver as várias religiões. Neste caso, o que temos assistido, e com este aumento de número de refugiados que tem aparecido, tem havido um maior desequilíbrio nestas percentagens das comunidades, e, portanto, neste momento a comunidade cristã diminuiu bastante, porque também há muitos que estão a sair, e com esta explosão ainda mais, a comunidade cristã ainda está mais a sair, porque não nos podemos esquecer que esta explosão aconteceu muito próximo dos bairros cristãos, e, portanto, há ainda esta pressão sobre a comunidade cristã neste momento, portanto, que está a sair, e o que está a provocar também alguns desequilíbrios, porque aquela percentagem dos 30 e qualquer coisa por cento que havia para cada comunidade está a ficar neste momento um pouco desequilibrado. Mas isto é também tão vital, esta ajuda, porque é preciso esta presença, porque precisamos que o Líbano continue a ser, de facto, este exemplo para o resto do Médio Oriente, e perceber que com dificuldades é possível conviver todos juntos, e é possível conviver e partilhando o poder e tomar parte das decisões do país, com este equilíbrio das várias religiões mais presentes. E, portanto, é tão importante, ou mais importante ainda, ajudar o Líbano para que a comunidade cristã possa permanecer, efetivamente, porque, de facto, de repente, a grande parte da comunidade cristã ficou sem as suas casas, ficou sem os seus trabalhos, que já estavam com dificuldades, e, portanto, é preciso, de facto, ajudar para que o Líbano possa continuar neste equilíbrio, porque, no fundo, acaba por ser ali uma zona tampão, se podemos pensar desta forma, em todo o Médio Oriente, e queremos que, de facto, o Líbano continue a ser um exemplo para a religião. Para a região, peço desculpa. Este canal de solidariedade
é entre a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre aqui em Portugal, também em todo o mundo, portanto, aqui também alinham estes canais de auxílio e mobilizam a vossa solidariedade de acordo com objetivos também comuns à Ajuda à Igreja que Sofre presente noutros países. Sem dúvida, porque esta situação, portanto, foi uma situação extraordinária, não é? Terrível. Portanto, o Líbano já era um dos países prioritários para nós, porque faz parte da zona do Médio Oriente, portanto, já era uma zona que era para nós prioritária, e com estas explosões também ainda aumentou este grau de prioridade e de necessidade de ajuda. E por isso todos os países onde está presente a Ajuda à Igreja que Sofre estão neste momento mobilizados nestas campanhas, porque é preciso de facto um esforço muito, muito grande. Podemos pensar, por exemplo, houve várias igrejas que foram destruídas, dos vários ritos, como disse no início, portanto, o Líbano é também, há muitos ritos diferentes e, portanto, houve vários símbolos culturais e que marcam esta presença da comunidade cristã ao longo dos séculos que foram destruídos. E, portanto, é preciso, de facto, ajudar também nesta parte. E, portanto, os fundos envolvidos são, de facto, uma dimensão muito, muito grande, e é preciso que todos nós, todos os nossos vários secretariados, estejam, de facto, empenhados e apelarmos à generosidade de cada um dos nossos países para ajudar este povo nesta altura que está tão necessitado de ajuda para poder sobreviver, para que a presença da comunidade cristã possa permanecer neste país. Falávamos no esquecimento que corre o risco de acontecer e de fazer, digamos, esquecer esta situação. No entanto, a solidariedade traduz-se em apoios, em gestos concretos. É bom também que as pessoas que vivem momentos difíceis também, agora, motivados por esta conjuntura, vão na medida do possível, não é? Não esquecendo também no seu gesto solidário estas causas. Sem dúvida, e olhando aqui para o exemplo de Portugal, os portugueses continuam a ser muito solidários, apesar das dificuldades, apesar de também estarem a passar por momentos difíceis, mas continuam solidários. E esta questão do Líbano foi uma questão que tocou muito à comunidade portuguesa e que tem ajudado, os nossos benfeitores têm ajudado e querem continuar a ajudar o Líbano dentro das nossas possibilidades, como é óbvio. Mas é uma situação que acabou por nós não temos deixado que caia no esquecimento, porque continuamos a receber estes testemunhos, estes pedidos de ajuda que nos vão chegando e que que fazem com que nós também apresentemos aos nossos benfeitores, aos nossos amigos, através dos meios de comunicação social, através da internet, a mostrar o que é que efetivamente está a acontecer neste país e as necessidades que estão a passar, e pedir também e apelar então a estas generosidades portuguesas, que tem sido de facto muito, muito boa, apesar destas dificuldades que estamos a viver. Muito bem, Catarina Martins Betancourt, muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia.